Graça e paz, amadas. Vamos para mais uma segunda-feira de oração, mais uma segunda-feira meditando nas Escrituras. Graças a Deus por isso, mais uma semana aqui juntas, conhecendo mais do nosso Senhor, e Deus tem nos fortalecido. Amém? Vamos meditar então no livro de Marcos, no capítulo 7, do verso 15 ao 23. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Não percebe que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos e continuou: o que sai do homem é o que torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Então, amadas, o tema desse devocional é o que contamina o homem. A gente viu nos devocionais anteriores, no Antigo Testamento, que o Antigo Testamento ele é repleto de leis, né? Leis que dizia o que tornava uma pessoa impura ou uma pessoa pura. E hoje, quando a gente olha, né, para o Antigo Testamento, a gente acha que é um verdadeiro exagero. Mas na época eles tinham um sentido, tinham um propósito. A intenção divina era revelar ao povo o quanto o pecado tinha deturpado tudo. E como eles deveriam lidar com a corrupção na humanidade ali, desde o pecado de Adão e Eva. E que seria, né, apontando, quando a gente olha para o Antigo Testamento, sempre apontando, né, mediante a um sacrifício expiatório, com o derramamento de sangue. E no Novo Testamento, a gente vai redescobrindo que guardar essas leis, né, por si mesmo, não havia maior sentido, né? Se tornou um ritual totalmente vazio, sem nenhuma sensibilidade ou relação direta com o pecado. Por quê? Porque hoje Jesus Cristo já veio, já derramou o seu sangue, né? Mas para aquele povo na época era o propósito de Deus para a vida deles, para que eles olhassem para o pecado. E com isso, né, e quando a gente vê Jesus aqui falando no livro de Marcos, ele está deixando bem claro que o que contamina o homem é o que vem de dentro do coração, não o que entra e vai para o estômago, né, o que eles estão comendo, porque aquilo ali eles vão eliminar. Né? Jesus até, quando eu estava meditando a palavra, até dei risada, né? Eu falo assim, gente, não é possível, né? Mas é isso, né? Vai eliminar depois. Então, Deus está preocupado com o nosso coração. E isso a gente vê lá no Antigo Testamento muito claro. Quando Caim e Abel pecam. Caim, ele não tinha, nem Caim nem Abel, a família ali, era a primeira família, eles não tinham influência de uma sociedade maldosa. Eles não tinham, eles tinham só o pecado. Eles não tinham internet, eles não tinham exemplos de pais, e eles só eram do mesmo pai, da mesma mãe, né? Eles não tinham exemplos de pais perversos, nada disso, né? Com que tinha cometido maldade, crime, nenhum. Eles não tinham essa influência. Ele foi o primeiro assassinato da história. E quando Deus chega até Caim, ele vê que não tem arrependimento do coração. Não tem ali nenhum tipo de arrependimento. Não, ele deixa claro para Caim olhar para dentro do seu coração. E Caim não olha, né? E é o que Jesus está nos ensinando aqui em Marcos. Que no fundo, quando a gente olha, né,
esse texto deixa um lembrete nas nossas mentes, né? Que as nossas atitudes exteriores importam menos para Deus do que o que brota de dentro do nosso coração. É isso que Jesus está falando aqui para os discípulos, tá? Falando em parábolas, né? No fundo, quando a gente olha para nós sabemos, quando nós olhamos para o nosso coração, a gente vê o quanto nós carecemos da graça divina de Deus. Porque só nós conhecemos apenas uma parte do nosso coração, nós nem conhecemos o nosso coração todo. Deus conhece. Mas a gente sabe o que se passa dentro de nós, a gente sabe o que a gente pensa, os nossos pensamentos, né? O que se passa aqui dentro, de fato. Só nós sabemos, nós e Deus, cada uma individualmente. E quando a gente se depara com isso, a gente começa a enxergar o quanto nós precisamos dessa graça de Deus, da graça divina de Deus. Não é verdade, amadas? E quando nós vemos que o que torna o homem impuro é o que vem de dentro do coração e não o tipo de comida, nem o tipo de ritual que a gente deixa de obedecer, as coisas mudam de figura. Tem outro sentido para nós. Então, amadas, o que eu quero deixar aqui é que nós, eu e você, precisamos filtrar aquilo que entra em nossa mente, porque o que entra na nossa mente é o que desce para o nosso coração. E é por isso que nós vamos orar essa semana, para que a gente permita que aquilo que entre na nossa mente é o que vai produzir os frutos bons e os frutos ruins. Então, que a gente esteja atenta, né, a isso, alimentar as nossas mentes com aquilo que é puro, aquilo que vem dos céus para as nossas vidas, para que isso gere frutos dentro do nosso coração, para que nós possamos examinar o nosso coração todos os dias. Lembra do devocional anterior, de semana passada, que a gente tem que se esforçar para conhecer mais, né, as verdades de Deus, orar mais, buscar mais as coisas de Deus, né, as verdades de Deus. Então é isso que Jesus está nos ensinando aqui, que a gente só vai conseguir reproduzir frutos bons aquilo que nós alimentamos aqui. Então, que nós possamos orar por isso essa semana, que o Senhor nos ajude a limpar a nossa mente de pensamentos impuros, de pensamentos de diversas naturezas que preenchem muitas vezes as nossas mentes, né? Ruins, com coisas ruins, mas com as verdades da beleza de Cristo. E que o nosso coração, que a gente possa orar para que o nosso coração esteja livre de inveja, né? De avareza, de imoralidade, de tantas outras coisas, que é o que Ele nos ensinou aqui na sua palavra. Que nós tenhamos um coração íntegro diante de Deus, mas que nós possamos também ser humilhadas diante das mãos poderosas de Deus, para que Ele transforme essa tolice nossa, do nosso coração, em sabedoria, à medida que nós nos aproximamos de Cristo Jesus. E que em tempo oportuno Ele nos exalte, não é verdade? Que a gente não se engane, amadas, que aquilo que torna o homem impuro são os nossos pensamentos, sim. É aquilo que está dentro do nosso coração. E que a gente possa alimentar a nossa mente com coisas que irão produzir em nós bons frutos, bons pensamentos, pensamentos que vêm do alto. E que Ele nos ajude nessa semana. Que você ore, que eu ore por isso. Ore nessa segunda-feira de oração pela sua vida, pela minha vida, pela vida dos seus amigos, dos seus familiares, do seu cônjuge, caso você tenha, para que nós possamos ter pensamentos que vêm dos céus, pensamentos verdadeiros da palavra do Senhor. Que essa mente, que nossa mente seja preenchida com a beleza de Cristo. Amém? Fiquem com Jesus e até segunda-feira que vem.